Porque eu sei que vocês fazem um trabalho assim um trabalho fantástico. Eu acho que é na I360. Né? Eu vou falar de um caso que eu presenciei, porque daí eu acho que vai servir aí como base para você falar um pouco, né, desse trabalho, que é como usar a informação na resolução de conflitos. Então eu tive um caso que eu participei de um pós-venda de um cliente nosso que veio a equipe toda. Tinha lá na mesa umas 8 pessoas na mesa, né? E a gente começou a bater um papo com o cliente, entender as necessidades, em que ponto eles estavam da gestão e para onde eles queriam ir. E no momento, aí, Júnior, se você também quiser complementar, porque eles que são os caras que desenvolvem essas coisas, né? Então, no momento em que a gente começou a fazer algumas análises, Olegário, de ruptura e projeção de ruptura, relatórios que a gente tem dentro da plataforma, criou uma certa... dava pra gente colocar aquela música do Darth Vader entrando. Na hora que os dados começaram a aparecer e a CEO, né, olhou para mim, por que o produto está parado em estoque? Esse produto, um produto de valor agregado alto ou produto de alto giro e no estoque, não na prateleira. Então ficou aquele clima, né? E aí a gente teve... Voltando, né, você falou do que o brasileiro tem para exportar, né, o jogo de cintura, então a gente aproveita esse momento para usar dessa flexibilidade, desse jogo de cintura, né, para gerenciar ali a situação. Então eu queria que você, a partir desse case, falasse um pouco desse trabalho que você faz, que é sensacional, que é usar a informação também na resolução de conflitos. Perfeito. Na realidade, eu tenho, nos últimos anos, estudado muito o assunto, porque a minha vida sempre foi informação. Dentro de empresa de pesquisa, foram 20 anos. Desde atendendo a área de compras como liderança, né? Nos últimos 5 na Nielsen, até 2015, atendendo todo o board de Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Raia Drogasil, enfim, e outros, tanto farmácia quanto supermercado. E um aprendizado grande. E aí o que fica claro para a gente? De novo, nós vamos voltar para a cultura. Para mim, o dado é a linguagem comum entre as pessoas. Por quê? Porque eu gosto muito de seguir... Tem 4 princípios da negociação de Harvard. Que, aliás, esses 4 princípios nasceu na Escola de Direito de Harvard, tá? Porque viram que tinha muitos processos e todo mundo saía infeliz com o resultado do julgamento, que demorava muito, etc. Isso veio para o Brasil, oficialmente está no Brasil desde 2010, orienta o mundo dos negócios. Um dos caras que criaram esses princípios ajudou na negociação do Pão de Açúcar com o Casino lá atrás, nos anos 90. Então, o que é importante? Primeiro, se eu tenho os 4 princípios que eu vejo, primeira coisa importante, separe a pessoa do problema. Você parte de uma premissa, eu vou dar, no mínimo, o benefício da dúvida. Assim. Ou seja, a pessoa fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha. O melhor dela, com os recursos que ela tinha disponível. Então, estou dando a chance de fazer. Quando eu separo a pessoa do problema, e eu vou dar, de novo, vou ser empático e perguntando por que isso aconteceu, olhando para os dados. Por quê? Me ajuda a entender? Antes de julgar. Então, eu suspendo o julgamento, como líder, etc., como gestor. Né? Se ele é um bom líder, ele vai suspender o julgamento e vai entender por quê. Quando ele faz isto, separa as pessoas dos problemas, ele vai junto e fala o seguinte, como é que nós vamos resolver? Então, nós vamos olhar para as oportunidades e soluções para a gente resolver aquilo. Então, assim, o excesso de estoque, pegando o seu exemplo. De novo, eu vou na causa. Qual é a causa para ter esse excesso? Pode ter N razões. Aposta, inclusive, comprou mais do que precisava. A interpretação de uma decisão. Então, quando eu entendo isto, eu vou buscar solução para isto. Então, se eu busco solução,
para o problema, porque, de novo, não adianta eu só... Preciso desovar o estoque. Mas se eu não ver o que precisa mudar lá na raiz, não vai dar. De repente, eu preciso orientar compras de uma forma diferente. Eu preciso repensar. De repente, em algum momento, a pessoa achou que estava fazendo uma boa negociação, mas não acompanhou o que aconteceu. Então, não basta comprar bem, tem que vender bem. Então, aí vem o líder orientando a pessoa, né? E depois, outro aspecto importante é como é que isso pode ser bom para a pessoa que vai estar executando e para a empresa. Tem que ser bom para o ser humano que está lá. Se ele não vê um benefício em fazer aquilo, você só olha porque, eu vejo que quando eu vou comprar o que eu preciso é porque você viu um benefício, seja para você ou para a humanidade, que você comprou a ideia. Então, tem que ter um benefício para as pessoas envolvidas. E aí eu estabeleço métricas de falar como é que nós vamos acompanhar se isso aqui está bom ou não. Combinado não é caro. Então, diria que esses são os 4 princípios essenciais. O que é importante? Aí vem o papel da liderança na hora de lidar com conflito. Quer dizer, se eu separei a pessoa do problema, se eu dei o benefício da dúvida, que ela fez o melhor dela, eu não vou ficar... eu não vou atuar só na base de uma comunicação violenta, de chicote, de xingar, porque isso não vai resolver, só vai deixar a pessoa mais na defensiva ou tendo jogo de cintura para ter boas desculpas. Aliás, que eu ouvi de uma diretora de RH do supermercado, assim, que está cheio de desculpas verdadeiras. Mas minha pergunta é, como é que os líderes estão lidando com a situação, né, para ter desculpa verdadeira? Porque aí nós vamos voltar no medo, ou no conhecimento que a pessoa tem, que a gente tem que tomar no supermercado, no varejo em geral, muito cuidado, porque, por vezes, a pessoa está na matriz, mas é aquela pessoa que, para mim, é um herói. Ele saiu lá do chão de loja, foi repositor, operador de caixa, trabalhando fim de semana, trabalhando muitas horas. Cara bom, ou a mulher muito boa no que estava fazendo, foi sendo reconhecido e chegou. Mas, junto com isso, pode ter vindo uma defasagem de conhecimento. Que ela tem uma parte do conhecimento que ela não tem. Então, por isso que eu falo, a pessoa fez o melhor com os recursos que ela tinha. E os recursos podem ser a tecnologia, pode ser acesso à informação, de repente não tem. Saber ler a informação, então ela precisa ser treinada. Então, vem alguns desafios. Então, quando o líder faz isso, dá o benefício da dúvida e pergunta por quê, ela vai entender qual foi o modelo de decisão que o outro tomou. Né? E, de novo, não é para condenar, falar, entendi por que você fez essa escolha. Porque o dado está revelando o comportamento. Lá de trás, o dado fala. Né? O dado fala. Ele está revelando o comportamento de alguém, que foi uma decisão. Então, eu não vou julgar a pessoa. Falar, olha, o melhor caminho seria esse. Então, é um momento que o líder pode aproveitar para fazer coaching. Aí o ser humano que está do outro lado, que fez aquilo, vai falar assim, nossa, eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. E ele se desenvolvendo, ele entrega melhor resultado, ele vai ser mais eficiente. Né? Então, para mim, a melhor forma de lidar o conflito passa, não julgue pessoas, julgue a situação. A situação tem excesso de estoque. Tá bom. Agora, qual foi a causa de eu ter esse excesso? Benefício da dúvida, eu vou ouvir o outro. Agora, se eu sou um líder, eu vou ser coaching dele. Então, eu vou orientá-lo de falar, olha, a minha sugestão é de fazer isso. Ele fala, bom, não tenho os recursos. Aí fala, não tenho tempo. Então, tá bom, vamos discutir as suas prioridades para você passar a ver dados. Vê, é um caminho que é um repensar. Aí tem a ver, vou recuperar a sua frase lá, que você tirou do livro lá, que você falou, que eu gostei. Quer dizer, ele escuta para executar. Então, ele escuta o que a pessoa está trazendo de possíveis deficiências, que pode estar em processos, que pode estar em desenvolvimento, que pode estar em orientação, e ele fala, opa, se isso está acontecendo com essa pessoa que comprou, ou porque o marketing não comunicou, ou porque a loja não deu, pode estar acontecendo com a outra. O que eu faço para desenvolver as pessoas? Então, esse é um lado. O que eu faço com esse excesso de estoque? Então, aí ele sai executando. Mas ele antes escutou as pessoas envolvidas por que aquilo aconteceu.
Né? Porque senão ele vai ficar enxugando gelo. O problema vai se repetindo e não aprendeu com a situação. Então, lidar com o conflito é não culpar ou ficar saindo culpando o ser humano, porque, em alguma medida, tanto o chefe, gestor, o dono, não importa, ele é responsável por aquilo que está acontecendo. Não é só o outro. Exatamente. Entendeu? Mas a tendência é a gente culpar o outro, dependendo de que cadeira que a gente está sentando. Então, não existem culpados, né? O que existe... Responsável sim, né? Mas culpado não. E existe oportunidade. Sempre. Oportunidade. Dá para sempre fazer melhor, dá sempre para ser melhor.